O setor elétrico está enfrentando uma nova crise. Desta vez, os efeitos destas distorções de preços no mercado de energia são claros. O modelo de negócio, que movimenta cerca de 150 bilhões de reais por ano. O setor está dividido. Comercializadoras de energia têm acionado clientes para rever contratações num contexto de preços altos. Vamos entender tudo isso com a nossa colunista da CNN Infra, Joísa Dutra. Seja bem-vinda à nossa programação, minha cara. Seja uma ótima tarde a você. Boa tarde também, Gabriel. Tema candente novamente. Exatamente. Preço de energia é um problemaço, já não é de hoje. Agora, qual que é essa nova crise? Por que a gente está vendo essa divisão e o que as comercializadoras estão fazendo para talvez alimentar estes problemas, minha cara? Talvez o tema, um dos temas mais discutidos, eu diria dois ou três temas mais discutidos hoje no mundo, é de fato uma crise de energia, que tem sido colocada aí pela Agência Internacional de Energia como a principal, a mais severa da nossa história moderna. Estamos todos aí acompanhando os desdobramentos dos fluxos de comércio lá no Estreito de Hormuz. Isso já está começando a chegar, já chega no combustível, nos postos, já chega nas políticas dos bancos centrais, já chega também nas respostas aí de política econômica, Ministério da Fazenda e bancos centrais e tudo mais. E aqui nós temos mais uma outra crise, que é uma crise do setor elétrico, que está vivendo um problema de desajuste, como você falou. Temos uma arquitetura, uma estrutura que reflete um modelo anterior a esse mundo que a gente tem hoje, que é um mundo descentralizado, com muitas tecnologias, felizmente muitas tecnologias renováveis. A gente tem eólica, solar, né, talvez um push por novos investimentos em nuclear. O fato é, temos descentralização nas tecnologias, no relacionamento desses produtores com os consumidores, e, de outro lado, a nossa forma de determinar preços no setor ainda não evoluiu na mesma direção, ou no mesmo ritmo. Vem uma nova crise. Perfeito. E seria talvez a herança do curtailment? Você fala sobre essa distribuição, essa fragmentação da geração de energia, e tem uma coisa a ver com a outra. A gente está falando de coisas distintas, diferentes, para quem está em casa nos assistindo entender como é que a gente chegou neste ponto de crise mesmo do setor energético. O curtailment, eu diria que é uma manifestação disso que a gente está vivendo. Perfeito. Curtailment são cortes de Uhum. geração que o mercado não tem tido a mesma capacidade de absorver. Uma parte é porque as pessoas também entraram no modo produção, quer dizer, tanto através de seus painéis solares, das fazendas solares, tomando decisões de investimento, muitas vezes através de contratações bilaterais. E esse aumento, ele na verdade, não tem nem sido acompanhado tanto pela demanda. Tem um dado super interessante que saiu semana passada, uma grande consultoria de energia do mundo chamada Amber, que tem um relatório chamado Global Electricity Review. O ano de 2016 foca num conjunto de países e também o Brasil. E dois dos três achados que eles mostram é, sim, continuamos com grandes investimentos em renováveis, solar e eólica, mas, de outro lado, a nossa demanda por eletricidade no ano de 2025 cresceu menos de 1%. Veja, a nossa demanda cresceu menos de 1% e o nosso produto cresceu pouco mais de 2%. Historicamente, não era isso que a gente registrava. A demanda de eletricidade, ela crescia acima do crescimento do produto. Então, estamos vendo diferentes formas desse mercado crescer. E como a gente tem tido dificuldade de coordenação na forma como a gente determina preços, esses preços estão perdendo a capacidade de coordenar esses movimentos em direções contrárias. Deu para entender? Deu para entender muito bem. Eu queria entender, porque outro ponto, que a última reforma que nós tivemos do sistema elétrico abre caminho para a instauração do mercado livre de energia para basicamente todos os consumidores aqui no Brasil. A gente precisa definir o que vai ser desta crise para a gente chegar lá em 2028 com pelo menos o mercado pronto para ser aberto para os consumidores em geral, falando de preços especificamente, dessa relação das comercializadoras com os seus clientes. Seu destaque e a sua pergunta são perfeitos. Exatamente isso. A direção,
como a gente disse, a direção de viagem, the direction of travel, diz: estamos caminhando para crescente abertura. Hoje a gente já tem o Mercado Livre, que começa lá atrás, mas hoje já ocupa pelo menos 40%, um pouco mais de 40% do mercado. E a intenção é, para 2028, permitir que todos os consumidores, inclusive de baixa tensão, possam fazer uma contratação direta. Ora, mas como é que essa contratação direta vai ocorrer se essas negociações ou se os contratos que hoje estão sendo negociados no ambiente livre ou que foram negociados no passado não estão dando a segurança para os investidores? Esse é o desafio que a gente tem. Precisamos melhorar a forma como a gente determina preços e para que assim a gente consiga melhor coordenar os agentes. E só um detalhe que as pessoas às vezes não percebem. O setor elétrico no Brasil, ele não fez um ajuste que muitos mercados ao redor do mundo fizeram. O que acontece? A forma básica de a gente determinar preços não é exatamente oferta e demanda. É uma cadeia de modelos que hoje tem dificuldade, uma cadeia de modelos matemáticos, está na raiz da determinação do preço, e ela tem hoje dificuldade de refletir todas essas transformações em escala e em velocidade elevada que nós estamos experimentando. O que foi feito no restante do mundo que você fala que a gente não acompanhou em questão de modelo de precificação de energia? O que seria talvez um caminho para corrigir este problema, Geisa? Perfeito. Os agentes dão lances, eles submetem tanto os vendedores quanto os compradores, eles vão ao mercado diariamente oferecendo as suas informações, tanto da sua capacidade de produzir, da sua capacidade de vender, quanto da sua disposição e a sua capacidade de comprar. Em intervalos cada vez menores de tempo. Hoje a gente tem mercados, por exemplo, que têm negociações para intervalos de tempo em 5 minutos. E nós ainda estamos com uma granularidade que a gente chama uma granularidade temporal elevada. A gente tem preços por hora e esses preços não vêm da forma como outros mercados, mesmo no Brasil, negociam. Eles não são oriundos de manifestações dos ofertantes e dos demandantes. Isso é a atribuição da ANEEL, só para a gente entender. É do operador do sistema, é da ANEEL, de quem que é a atribuição de mudar esse modelo de precificação, Geisa? É política. Essa, Entendi. essa orientação vai ter que vir de cima e ela é muito importante que venha mais cedo do que tarde. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com a capacidade que esse nosso sistema hoje tem de refletir as mudanças nas tecnologias e na capacidade de consumir das pessoas. Então, a gente não vai abandonar modelos do dia para a noite, não vai. Vai continuar trabalhando porque eles são super importantes para a operação, mas ao mesmo tempo a gente precisa sim introduzir mecanismos de mercado, porque você mesmo falou, nós estamos indo na direção de abertura e esta é a mensagem que vem do executivo, esta é a mensagem que vem do legislativo. E se nós vamos ter abertura, e se nós vamos ter pessoas negociando contratos, a gente precisa ter confiança de que esses contratos serão cumpridos, que eles refletem a realidade, que eles ajudam, através dos preços que dali resultam, a coordenar as decisões de consumo, de produção e de investimento. Operação hoje, expansão no futuro. 2028 é logo aí, parece longe, mas em termos de política, em termos de infraestrutura, é um curtíssimo espaço de tempo. Vamos acompanhar essa crise. Agradeço, Geisa Dutra, pela participação aqui nessa coluna no CNN Infra, para nos trazer luz sobre essa questão, que às vezes passa batida, mas que está afetando diretamente o nosso sistema elétrico por aqui. Até uma próxima, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Abraço. Valeu, abraço.